Olá, muito boa tarde. Ontem sublinhávamos aqui o Dia Mundial do Doente. Hoje queremos dar relevo à ação de quem faz caminho com pessoas doentes ou que acompanham quem está em sofrimento. Chama-se Grupo ao Terceiro Dia e é com Vasco Nina que, dentro de momentos, vamos conhecer melhor esta realidade de igreja. Antes, porém, ficamos ainda com temas da atualidade religiosa. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa reuniu-se em Fátima debatendo a crise dos abusos sexuais na Igreja Católica e os problemas da atualidade social. A Conferência Episcopal Portuguesa está a preparar a cimeira que o Papa convocou no Vaticano de 21 a 24 de fevereiro, dedicada ao tema da proteção dos menores e dos abusos sexuais. Os bispos, incluindo Dom Manuel Clemente como Presidente da Conferência Episcopal, continuam sempre com disponibilidade ativa, já o disse outra vez e repito, e gostaria que fosse bem interpretado nessa expressão, disponibilidade ativa para escutar as presumíveis vítimas de abusos sexuais. Por parte dos clérigos, como sabeis, segundo as diretrizes da Conferência Episcopal 2012. Tanto como o Papa diz, temos de ter tolerância zero neste drama e, nesse sentido, esta escuta, todo o processo que se deve ter em consideração, passa sobretudo, naturalmente, pelas dioceses, porque é aí que as pessoas vivem, e se houver, naturalmente, denúncias, têm que ser reencaminhadas, naturalmente, para quem tem direito nas próprias dioceses. Os bispos católicos de Portugal apelaram a um entendimento entre o governo e os enfermeiros para o fim de uma greve que consideram justa, mas que afeta diretamente os doentes. Tem que se ter em conta também a situação de pessoas doentes neste protesto, respeitando o direito fundamental à vida e à saúde. Portanto, isto vale para quem está em greve, como vale para os governantes, e desejamos que haja um diálogo que seja fecundo e que seja frutuoso no sentido de chegar a um consenso. Centros sociais em risco de fechar, instituições de solidariedade asfixiadas por não receberem a tempo os apoios da Segurança Social, uma situação que preocupa a Conferência Episcopal. Muitas delas estão a ser asfixiadas porque não recebem a tempo os apoios justos da Segurança Social a que têm direito. Portanto, não são apenas instituições da Igreja, também outras instituições de solidariedade social, mas o Estado tem que cumprir atempadamente as suas obrigações neste sector. É uma preocupação e sabeis muito bem que há várias instituições, centros sociais que estão a passar muito mal, até com risco de fecharem, se é que já alguns não fecharam, precisamente por não receberem esse apoio, que é legítimo. Professores e educadores atentos ao desafio digital, em Braga estudaram a distância que vai do clique ao toque. Vai na sua 4ª edição. Esta iniciativa que se centra no universo digital e na forma como ele pode condicionar o ambiente educativo, os perigos e as virtudes de ferramentas que nos preenchem os dias. Esta jornada que fazemos já na 4ª edição vai procurando refletir e capacitando aqueles que nela participam para, já que estamos a usar as tecnologias, vamos teologicamente refletir sobre elas e então usá-las de forma humana e humanizadora. A Faculdade de Teologia de Braga da Universidade Católica, com o apoio do Secretariado Nacional da Educação Cristã, promoveram esta iniciativa que aposta na divulgação de práticas educativas inovadoras e na utilização do digital em contexto educativo. Ajudar as pessoas a refletir como a tecnologia pode ser inserida num projeto educativo de matriz cristã. Entre as diversas abordagens, a ideia de que a identidade de cada um corre o risco de se desagregar nas múltiplas presenças que temos hoje no mundo digital. A veces intentamos decir que hay un mundo real y un mundo virtual y esa distinción no funciona, porque este mundo que llamamos virtual se ha convertido en un hábitat cotidiano en el que compramos, rezamos, vivimos, hablamos, encontramos la gente, se hace de todo con ese ambiente. Entonces lo que quería más bien es decir que estamos inmergidos y en esta inmersión es posible, y la educación tiene todo el poder para hacerlo, enseñar a una distancia crítica, a enseñar a saber estar inmergidos, pero al mismo momento poder
resistir a las adicciones. Mas há também uma componente afetiva em relação à tecnologia. Nos acostumbramos mucho a estar con ellos y no podemos salir de casa sin el teléfono. No sé si habéis hecho la experiencia que miras las llaves y miras el teléfono y si olvidas las llaves, vale, pero olvidar el teléfono no, porque sin teléfono estás desorientado. Es tu vida que está en el teléfono y estás afectivamente, tienes que dormir al lado, bueno, tienes que estar con él. Y si encima hablas con Siri o con Cortana y hablas con ellos, hay también una cosa afectiva que se realiza. Docentes de educação moral e religiosa católica, catequistas, animadores de grupos de jovens e outros agentes da pastoral eram o público-alvo da ação. Realmente estamos na era das novas tecnologias, como se diz, temos o mundo na ponta do dedo. Também caímos no hábito no sentido contrário, não é? Que é as relações, o estar com a pessoa, o relacionar-se. Agora, realmente, também os alunos já nascem nisto e nós temos que nos adaptar a eles. É um mundo em que as tecnologias nos motivam, é um mundo em que muitas vezes livros e muita teoria não gostam, mas tem que ser outra parte. E daí, pronto, esta formação também nos proporcionar essa maior aproximação aos alunos. E a questão é conciliar a parte humana e a parte digital, mesmo em contexto da disciplina da educação moral, é perceber como é que nós conseguimos equilibrar as coisas para ir ao encontro dos interesses dos alunos, não perdendo a parte humana, claramente. E é aqui que vamos buscar essas ferramentas também. Do clique ao toque, o digital em contexto educativo a desafiar pela quarta vez os educadores a considerarem na sua ação a tecnologia e o novo ambiente cultural. A Pastoral das Prisões não pode ficar reclusa de uma parte da Igreja. O apelo foi aplaudido por responsáveis e colaboradores no encontro nacional. Voluntários, colaboradores, assistentes espirituais e familiares de pessoas detidas procuram juntas a melhor forma de tornar a experiência prisional num tempo que olha para a liberdade e para a reinserção social. A reinserção começa no dia que a pessoa entra. E esta expressão dita assim significa um compromisso muito grande para que, já que começa aí o tempo da reinserção, então o sistema penitenciário tem que estar, as cadeias têm que estar preparadas para que tudo quando lá seja feito, ou não feito, seja em ordem à inserção. Para preparar a pessoa para a inserção social. Portanto, de facto, é como diz, entre o dizer-se e o fazer-se há um caminho enorme a fazer-se. Quer da nossa parte, como Igreja, Pastoral Penitenciária, quer da parte do próprio sistema, como aliás está reconhecido, não é? E todos são poucos para fazer este trabalho. As pessoas estão muito aliadas disto. De facto, as prisões, o sistema penitenciário não está no coração, ainda não está. Muitas vezes as pessoas querem ver os presos, quanto mais tempo na cadeia, melhor. Estamos com muito receio de uma certa onda vindicativa, de vingança, que anda por aí no ar. Temos muito medo que isso se transforme numa pressão para que as penas sejam mais pesadas. Temos muito medo que haja por aí alguém a propor pena de morte ou prisão perpétua. Acho que isso é horrível. E, portanto, também o sentirmos que os presos fazem parte de nós, fazem parte da comunidade, fazem parte da nossa família, não são o meu filho, nem são o meu pai, mas são o filho do outro e o pai do outro. Portanto, temos de ter isso em atenção, são pessoas. O coordenador nacional chama a atenção para o facto de a pastoral penitenciária estar reclusa de uma parte da Igreja. Há que ultrapassar estigmas e dar corpo à missão que é de todos. Os assistentes espirituais ou capelães, né? Os colaboradores e os voluntários são o rosto visível da Igreja, né? Em relação a esta realidade, a esta periferia, que são as pessoas privadas de liberdade, né? São o rosto, né? E, portanto, é preciso apoiar, é preciso encorajar e é preciso também que a elas se juntem outros e que elas despertem a comunidade local e a sociedade para esta realidade dos presos, das vítimas dos crimes dos presos, das famílias dos reclusos, não é?
O 14º Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária contou com a participação do novo Diretor-Geral da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, que saudou a intervenção da Pastoral da Igreja e manifestou total colaboração com meta rumo à dignificação humana. Uma missão partilhada com o responsável da Igreja, que alerta, no entanto, para constrangimentos que o próprio sistema cria. Nós gostávamos que essa visão do Sr. Diretor-Geral fosse partilhada depois pelas outras pessoas que enquadram o sistema prisional. Gostaríamos que as pessoas que enquadram concretamente, que compõem a estrutura, o quadro de cada estabelecimento prisional, vissem a realidade com este olhar com que a vê o Sr. Diretor-Geral. Greves e direitos que se colocam na hora de procurar a dignidade humana. O 14º Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária encerrou em Fátima com a partilha de mais de 100 agentes da ação da Igreja nas prisões. Para acompanhar estes e outros temas da atualidade, basta aceder ao portal agência.eclesia.pt, é a agência de notícias da Igreja Católica. Agora olhamos a ação do grupo ao terceiro dia. Está connosco Vasco Nina. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Na sequência deste Dia Mundial do Doente, que assinalávamos ontem, hoje queríamos conhecer um bocadinho o vosso trabalho. O que é e a que se destina este grupo ao terceiro dia ao qual pertence e representa aqui na cidade de Lisboa? Também quero agradecer o convite que nos dirigiu para estarmos aqui e estamos com muito gosto. Este grupo nasceu em 2013, no Porto. Que chama-se ao terceiro dia, porque é ao terceiro dia que acontece não só a ressurreição, mas é ao terceiro dia que acontece o despertar dos discípulos de Cristo para aquela realidade. E, portanto, temos o primeiro dia, que é o dia do choque, o segundo dia, que é o dia em que somos confrontados com a importância de procurar caminho, de querer fazer caminho, mas ainda não muito esclarecidos, e ao terceiro dia é que começamos de facto a caminhar. Começamos à procura da luz e do sentido, e começamos então a perceber que, apesar do que aconteceu, dos acontecimentos do primeiro dia, ou seja, neste nosso caso concreto, dos acontecimentos, das doenças que nos tocam, elas fazem para cada um de nós sentido. E é preciso buscar. Essa é a missão deste grupo. E este ajudar grupo trabalha, as pessoas a procurar luz e sentido para as suas vidas. Este grupo nasceu no Porto em 2013. Em 2017 criou-se a primeira comunidade em Lisboa, na Igreja do Campo Grande, onde fomos acolhidos, e em 2018 em Braga, portanto mais recentemente. Encontramos-nos mensalmente para partilhar as nossas vidas. Começamos sempre, gostava de deixar esta nota, com a partilha da alegria do dia. Mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo que nos dá alegria. E esse é um desafio que lançamos a cada um de nós à próquia. Obviamente que o grupo é um grupo de cristãos que procuram busca e sentido para as suas vidas, que procuram viver bem a doença que têm, mas é um grupo virado também para o acolhimento dos outros. E, portanto, há interajuda entre nós e acompanhamento mútuo das situações, e também é um grupo aberto, ou seja, nós não acolhemos apenas as pessoas que padecem de doenças crónicas e ou graves, acolhemos também todas aquelas pessoas que nos acompanham, cuidadores formais, informais, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, sacerdotes, capelões hospitalares, e que connosco também fazem caminho. E isso é algo que nos conforta. Para além disso, temos um conjunto de atividades também para fora, que passam
pelas orações ao entardecer nos hospitais. Já corre há algum tempo, há alguns anos, no Hospital de São João no Porto e começou recentemente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. E também ciclos de conversas em torno destes temas. Estas ainda só se realizaram no Porto. O ponto de partida é tantas vezes um diagnóstico, um confronto, lá está, do primeiro dia do choque, quando se sabe de uma doença grave, vocês partem desta experiência da doença com alguma gravidade, não é? Limitativa, e aí é preciso realmente esta capacidade de integrar, de aceitação, de superação, e em grupo torna-se mais fácil? Em grupo ajudamos-nos, porque, como diz, há sempre um primeiro momento, que é o do choque. Mas depois é preciso passar para o outro momento, que é o da aceitação e o da procura de viver bem com esta realidade. E aqui nós não vivemos sozinhos. Nós somos parte de uma comunidade. E é pela partilha e é pela interajuda que nós conseguimos caminhar melhor. Repara, a doença faz parte da vida. Não há doença sem vida, como também não há vida sem doença. É preciso dar um sentido a isto tudo. Não é fácil. Quando falo por mim, falo por cada um dos que fazem parte deste grupo, quando se recebe a notícia, é de facto o choque. É como os apóstolos, quando veem Cristo na cruz. Porquê? E porquê justamente a mim? Esta é a primeira pergunta e é preciso depois dar-lhe uma resposta. E essa é em comunidade. E depois, é um caminho que fazem, referiu estes encontros mensagens, mas há também a disponibilidade para uma outra proximidade, para uma partilha pelo telefone? Certo. Não, a partir daqui, eu estava a partilhar aqui, digamos o que é o esquema dos nossos encontros regulares. Temos uma reunião mensal e depois temos outros mais temáticos e temos as orações no hospital. Mas é claro, formamos comunidades. E em comunidade estamos em permanente contacto, hoje também às novas tecnologias, desde o telefone, desde o mail, desde outras soluções, e que nos ajudamos. Quer dizer, ainda há dias, uma caminhante foi operada inesperadamente, e todos nós, por mail e por telefone, lá fomos acompanhando e visitando também quem está doente. Quer dizer, isso é importante. Tantas vezes nestas circunstâncias de vida e ainda nesta fase do choque, da descoberta de uma fragilidade da nossa saúde, a tendência é o fechamento, não é? O isolar-se, a revolta, mas também viver isto muito. Mas isso acho que é uma reação normal, porque é tão chocante. Olha, falo por mim, quer dizer, eu sou portador de um linfoma e, mais recentemente, portador de uma leucemia. Quando a leucemia me apareceu, eu tinha o assunto do linfoma encerrado. E quando surge esta nova... Eu saí do meu local de trabalho para o hospital a pensar que era uma gripe e saiu uma leucemia. Quer dizer, o primeiro dia e o segundo, uma pessoa anda, de facto, confrontada, anda chocado. Porquê, não é? Porquê? Depois é preciso dar a volta ao assunto e perceber que a vida mudou. Temos de ter esta flexibilidade, perceber que a vida mudou, que tudo tem um sentido, mas que a abordagem tem de ser necessariamente diferente. E aí a vida em comunidade é muito importante. Há um relativizar de uma série de coisas, não é? Que se calhar antes eram valores absolutos e agora têm uma dimensão, uma bitola já diferente, não é? Sem dúvida. Não, porque aí, quando se passa de uma situação em que se tem boa saúde, ou seja, em que a doença não é evidente, temos determinadas prioridades. Quando passamos para uma situação de doença, passamos a ter outras prioridades. Passamos a ter também outras questões que até têm a ver com o próprio sentido da vida, com a questão, com o confrontar da morte. A morte,
Quer dizer, a morte só existe porque há vida. Não há morte sem vida, nem vida sem morte. Agora, quando estamos com doenças que não nos afetam, esta questão não se levanta. Quando estamos doentes, esta questão vem ao de cima. E é o momento, eu acho que também o estar doente é o momento oportuno para, de alguma maneira, buscarmos respostas para as quais, se calhar, só à beira da morte é que colocaríamos. É também um momento de crescimento, de regeneração. Sem dúvida. É um momento de crescimento. É um momento de crescimento em maturidade humana. É um tempo de crescimento em humildade, porque temos de reconhecer que somos seres limitados e que necessitamos de apoio. E é um momento também de crescimento na fé, na medida em que estas situações nos fazem mais próximo de Jesus e nos fazem aproximar de Deus. Vasco Nina, muito obrigado pelo seu testemunho e certamente muitos daqueles que nos escutam descobrirão neste grupo um itinerário e também eles provavelmente se querão tornar caminhantes, não é? Convosco, com esta vossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Também queria só deixar uma nota que, sim. Para quem nos quiser contactar, nós estamos com um espaço na net, que é o Grupo ao Terceiro Dia. Façam uma pesquisa no Google e lá nos encontrarão para saberem datas, horas e locais dos nossos encontros. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. No final, só agradecer a sua atenção e recordar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta sintonizar a Antena 1 quando forem 22h45. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.